graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Bem-vindo a mais um Alvorada no Altar, um tempo em que nós separamos para refletirmos na palavra do Senhor. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje é a palavra tolerar. A palavra tolerância é a palavra ou uma das palavras que mais estão na moda ou em voga nos últimos dias. É um ótimo conceito, mas as pessoas têm usado essa palavra e esse conceito e têm tentado estender o uso desse conceito em áreas muito perigosas. O termo tolerante significa liberal, mente aberta, disposto a aceitar as crenças que são opostas às suas próprias convicções. Significa ser indulgente com algo não totalmente aprovado. Em certo sentido, ser tolerante implica comprometer as nossas convicções e ceder terreno em questões muito importantes. Portanto, o excesso de tolerância em questões morais nos deixou frouxos, fracos e sem convicção. Nós cristãos temos nos tornado tolerantes com o divórcio, com o uso do álcool, com a delinquência, com a impiedade nos altos escalões, com a imoralidade, com o ateísmo. Nos tornamos tolerantes demais com a incredulidade e, infelizmente, há uma clara tolerância em relação à fraqueza de caráter e à permissividade moral, que é uma característica imperativa na nossa época. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho percebido é que tiraram as nossas convicções, esvaziaram as nossas crenças e nos despojaram da nossa fé. Vivemos dias difíceis e Jesus já dizia que o caminho era estreito. A ciência é algo intransigente. Não há espaço para a tolerância num laboratório. Por exemplo, a água sempre vai ferver a 100 graus Celsius ao nível do mar. Ela nunca vai ferver a 90 graus ou a 120 graus. Ela sempre ferverá a 100 graus Celsius. Ela congela a 0 graus Celsius, não a -1, não 1 grau, mas a 0 graus Celsius. Os corpos pesados, por exemplo, os corpos mais pesados do que o ar, são sempre atraídos para o centro da Terra. Se não houver nada que os sustente, eles sempre caem. É a lei da gravidade. É um limite muito rigoroso, mas a lei da gravidade, a lei da gravitação universal de Newton, determina que seja dessa maneira. E a ciência é rigorosa. Veja a matemática. 2 mais 2 serão sempre 4 e não 3,5. Isso pode parecer para você muito rigoroso, mas a matemática não é liberal. A geometria, por exemplo, também não é. Ela diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta, sempre será uma reta. Isso pode parecer muito dogmático, muito rígido, mas a geometria também é intolerante. A bússola, por exemplo, sempre aponta para o norte magnético. Parece uma posição inflexível, mas a bússola não tem mesmo uma mente aberta. Se tivesse, todos os navios e todos os aviões estariam em grande perigo. Se você perguntar a uma pessoa, por exemplo, qual o caminho a seguir para uma determinada cidade, e ela responder que você pode pegar qualquer um, você vai questionar essa pessoa e talvez você pense que essa pessoa esteja louca. Mas por incrível que pareça, muita gente pensa que todos os caminhos levam a Deus.
As pessoas dizem: faça o seu melhor, seja honesto, seja sincero, e você vai para o céu. No entanto, Jesus, que veio do céu para a terra e depois voltou para o céu, e que conhecia o caminho melhor do que qualquer outra pessoa, ele certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, era rigoroso quanto ao caminho da salvação. Jesus indicou claramente que havia apenas 2 caminhos na vida. Um deles é largo, sem fé, sem convicções, sem padrões morais. É o caminho fácil, é o caminho popular, é o caminho despreocupado, é o caminho escolhido pela grande maioria, o caminho das massas, o caminho do mundo. E Jesus disse que são muitos os que entram por esse caminho, mas também afirmou que essa estrada, embora seja fácil, embora seja tão popular e cheia de gente, ela leva à destruição. Mas numa intolerância amorosa e compassiva, Jesus declara: entrem pela porta estreita, pois é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Jesus era intolerante com algumas coisas. Jesus tinha a intolerância de um piloto que conduz um avião no meio de uma tempestade, sabendo que um único erro, uma ínfima margem de condescendência, pode matar todos os que estão a bordo. Cristo era tão intolerante com a condição de perdição do ser humano, com a minha condição e com a sua condição, que ele deixou seu trono exaltado lá no céu e tomou a forma de homem, sofreu nas mãos de homens perversos e morreu numa cruz para comprar a minha e a sua redenção. A situação do ser humano era tão séria que ele não podia tratá-la com negligência, e com o amor próprio dele, Jesus não poderia ser complacente com um mundo escravizado por seus pecados, por seus apetites e por suas concupiscências. A Bíblia registra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 3, 23. Elas também registram em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E depois que Jesus pagou um preço tão alto, ele não podia ser tolerante com a indiferença humana em relação a ele e à redenção que ele obteve. E ele disse certa vez: aquele que não está comigo está contra mim. E disse outra vez, numa outra passagem: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus falou a respeito de 2 caminhos, de 2 reinos, de 2 senhores, de 2 recompensas, de 2 portas e de 2 eternidades. Ele disse: vocês não podem servir a 2 senhores. Nós podemos escolher, eu e você podemos escolher a quem nós vamos servir, mas a alternativa que não seja Jesus nos leva à destruição. Cristo disse isso claramente. O caminho largo, o caminho fácil, o caminho popular leva à morte e à destruição. Só o caminho da cruz nos leva para casa. A atitude tolerante que a maioria das pessoas tem em relação ao Evangelho de Jesus pode ser comparada a um homem que torce para 2 times diferentes, rivais.
e torcedores de times rivais são intolerantes. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus disse isso. Um dos pecados da nossa época é o pecado da transigência, ou seja, aquele que acaba por ceder às vontades ou exigências de outra pessoa. Nós precisamos de mais pessoas que se levantem e digam com ousadia, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero falar de 3 coisas diante das quais Jesus era intolerante. E a primeira delas é que Jesus era intolerante com a hipocrisia. Jesus pronunciou mais ais sobre os fariseus, os religiosos da época, do que sobre qualquer outra seita, porque eles mostravam uma devoção exterior, mas o seu interior estava cheio de engano. Deus e Jesus não têm tolerância com quem só fala, mas não faz. Jesus insiste em que aqueles que confessam o nome de Jesus devem disciplinar a sua vida para agirem de acordo com a sua pregação, com o que falam. Precisa haver coerência entre o que você fala e o que você faz. Billy Graham certa vez escreveu que a igreja é um palco onde todos os que atuam também professam, mas onde pouquíssimos dos que professam também atuam. Um falso cristão sozinho consegue fazer muito mais para atrasar o progresso da igreja do que uma dúzia de santos consegue avançá-lo. Por isso Jesus era tão intolerante com a falsidade e com a hipocrisia. A única recompensa da falsidade, da hipocrisia, é a destruição eterna. A hipocrisia é o único pecado que não tem recompensa nesta vida, e muito menos uma boa recompensa na eternidade. Os ladrões, por exemplo, têm o produto do seu roubo. Os assassinos têm a sua vingança. Os bêbados têm o estímulo do álcool, mas o hipócrita não tem nada senão o desprezo dos seus vizinhos e o juízo de Deus na eternidade. Por isso Jesus disse: não sejam como os hipócritas. Portanto, a primeira coisa que Jesus era intolerante era para com a hipocrisia. Jesus era intolerante com a hipocrisia. Mas também uma segunda coisa diante da qual Jesus era intolerante era o egoísmo. Jesus era intolerante com o egoísmo. Ele disse certa vez em Lucas 9:23: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O egocentrismo, o egoísmo é a principal causa de muitos dos problemas que nós temos na vida. Muitos deles. A maioria de nós sofre de miopia espiritual. Os nossos interesses, os nossos amores, as nossas energias estão muitas vezes focados em nós mesmos. Jesus enfatizou que seus discípulos deveriam viver de modo altruísta e não egoísta. Certa vez ele disse para o jovem rico: se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus não estava interessado na doação dos bens daquele jovem, mas na libertação daquele jovem do egoísmo e do efeito devastador do pecado sobre a personalidade daquele homem. Jesus também foi intolerante com o egoísmo quando ele disse certa vez em Mateus 16:25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A vida que Jesus nos exorta a perder nesse texto é o egoísmo
que vive dentro de nós, a velha natureza pecaminosa que está em constante conflito com Deus. Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles deixaram as redes, mas Jesus não era contra as redes em si. O que Jesus queria é que eles abandonassem a vida egocêntrica que as redes simbolizavam para eles. Mateus, o apóstolo, também deixou a coletoria de impostos, um cargo político, para seguir a Jesus. Mas Jesus não se opunha àquele cargo em si. O que Jesus queria é que Mateus abandonasse o modo de vida egoísta que aquele cargo representava. Portanto, na sua vida e na minha vida, o eu, o nosso egoísmo, o nosso ego precisa ser crucificado e Cristo deve ser entronizado. Jesus era intolerante com qualquer outro tipo de atitude, pois sabia que o egoísmo e o Espírito de Deus não podem conviver. Mas eu termino com uma terceira coisa diante da qual Jesus era intolerante. Jesus era intolerante com o pecado. Jesus era tolerante com o pecador, mas sempre foi intolerante com o mal que escraviza os pecadores, o pecado. Quando ele se encontrou com aquela mulher adúltera que todos queriam apedrejar, ele disse para ela: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou numa outra tradução, vá e não peques mais. Deus está dizendo isso para você. Deus não tolera o seu pecado, Deus tolera você e quer mudar a sua vida. Jesus perdoou aquela mulher porque Ele a amava, mas Ele condenou o pecado porque o abominava com um ódio santo. Deus sempre foi intolerante com o pecado. A palavra de Deus diz: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. A Bíblia também diz: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Também diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Cristo era tão intolerante com o pecado, preste atenção nisso, Cristo era tão intolerante com o pecado que morreu numa cruz para nos libertar das garras do pecado. A Bíblia diz em João 3,16, que para muitos é considerado o versículo central das Escrituras, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Numa outra tradução diz: porque Deus tanto amou o mundo, eu e você, que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama tanto que está dizendo para você agora: venha como você está. Ele te recebe como você está, mas Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele não quer que você permaneça como você está. O pecado está na raiz de todos os problemas atuais da sociedade que nós vivemos, que está invertendo todos os valores. Tudo que separa o ser humano de Deus separa você também do seu semelhante, do seu próximo. O problema do mundo nunca será resolvido enquanto a questão do pecado não for solucionada. A cruz é a solução de Deus para o pecado, a única solução para o pecado. Ela anula e cancela para sempre o poder do pecado sobre todos os que recebem as abençoadas boas novas, boas notícias da salvação em Cristo Jesus.
O Calvário foi uma luta colossal de fogo contra fogo. Ao tomar sobre si os nossos pecados, todos os nossos pecados, Jesus permitiu que o fogo do juízo do pecado caísse sobre ele mesmo. A área ao redor da cruz tornou-se um refúgio para todos escaparem do juízo do pecado. A Bíblia diz em Isaías 43, versos 4 e 6: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, o texto diz, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ocupe o seu lugar com Jesus na cruz. Fique perto da cruz. Entregue a sua vida àquele que o redimiu na cruz, e o fogo do juízo do pecado jamais vai te alcançar. Deus, Jesus, é intolerante com o pecado. Essa intolerância enviou o Filho de Deus para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A implicação é óbvia, é que todo aquele que se recusa a crer em Jesus estará eternamente perdido. Portanto, o meu desafio, o meu apelo a você é o seguinte: vá até Jesus hoje mesmo, enquanto o Espírito Santo está falando ao seu coração. Hoje é o dia aceitável. Como diz um hino antigo, amanhã pode ser muito tarde. E sobre tolerância, o pastor Tim Keller disse certa vez que a tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. Pastor Hernandes Dias Lopes escreveu que desde a queda dos muros de Berlim em 89, é que deixamos a modernidade e entramos na pós-modernidade. O tripé que sustenta a pós-modernidade é a pluralização, a privatização e a secularização. No tempo pós-moderno, as pessoas não acreditam em verdades absolutas. Vivemos nesse tempo. E ele continua dizendo: cada uma tem a sua própria verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mesmo que essas verdades sejam opostas e conflitantes, não importa no mundo pós-moderno. Esse é o mundo plural, segundo Hernandes Dias Lopes diz, com muitas ideias, religiões, filosofias. Porque as escolhas são pessoais e privativas, ficamos com a nossa verdade e não queremos ser incomodados. Por isso, a virtude que mais se espera hoje é a tolerância. A única intolerância, segundo Hernandes Dias Lopes, é com a verdade absoluta. Nós, eu e você que somos cristãos, cremos em verdades absolutas, defendemos verdades absolutas, defendemos que Jesus é verdade, defendemos que a palavra dele é verdade, defendemos que existe o certo e o errado, o bem e o mal, a luz e as trevas. Por isso precisamos ter coragem para nos posicionar, mesmo que sejamos taxados de intolerantes. Pastor Jeremias Pereira disse que o evangelho coach, que está na moda hoje, concentra em desenvolver o potencial humano, tolerando todas as escolhas e estilos de vida, desde que a pessoa se sinta bem. O evangelho bíblico, ao contrário, confronta o pecado e os pecados e apresenta a cruz e a ressurreição de Cristo como a única maneira de estar bem
e reconciliado com Deus. O Evangelho bíblico chama ao arrependimento e fé. O Evangelho bíblico define claramente os padrões e valores que agradam a Deus e confronta o sistema humano da arrogância, da soberba, do consumismo e da intolerância, ao que contraria as Escrituras. Portanto, você que me assiste hoje, eu quero desafiar você a vir até a cruz, a vir até a presença de Jesus, a vir até Jesus hoje mesmo, como você está, enquanto o Espírito Santo está tocando no seu coração, queimando o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus, seja mais parecido com Jesus. Hoje é o dia aceitável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que de hoje em diante você tenha uma vida transformada, uma vida que ama Jesus, que é intolerante com a hipocrisia, que é intolerante com o egoísmo e que é intolerante com o pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.